chama esta sua cunhadinha. Assim se formam as afeições e os parentescos, as aventuras e os livros. KPITULOX. O filho é a cara do pai. Minha mãe, quando eu regressei bacharel, quase estalou de felicidade. Ainda ouço a voz de José Dias, lembrando o Evangelho de São João, e dizendo ao ver-nos abraçados: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Minha mãe, entre lágrimas. Mano Cosme, é a cara do pai, não é? Sim, tem alguma coisa, os olhos, a disposição do rosto. É o pai, pouco mais moderno, concluiu por chalaça. E diga-me agora, mana Glória. Não foi melhor que ele não teimasse em ser padre? Veja se este Peralta daria. Um padre capaz. Como vai o meu substituto? Vai indo, ordena-se para o ano, respondeu tio Cosme. Hás de ir ver. A ordenação, eu também, se o meu senhor coração consentir. É bom que te sintas na alma do outro, como se recebesses em ti mesmo a sagração. Justamente! Exclamou minha mãe. Mas veja bem, mano Cosme. Veja se não é a figura do meu defunto. Olha, Bentinho, olha bem para mim. Machado de Assis item 145 item. Sempre achei que te parecias com ele, agora é muito mais. O bigode é que desfaz um pouco. Sim, mana Glória, o bigode realmente, mas é muito parecido. E minha mãe beijava-me com uma ternura que não sei escrever. Tio Cosme, para alegrá-la, chamava-me doutor, José Dias também, e todos em casa, a prima, os escravos, as visitas, Pádua, a filha, e ela mesma repetiam-me o título. KPITULOC. Tu serás feliz, Bentinho. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, ia pensando na felicidade e na glória. Via o casamento e a carreira ilustre, enquanto José Dias me ajudava, calado e zeloso. Uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida: tu serás feliz. Bentinho, tu vais ser feliz. E por que não seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Você ouviu? Perguntei eu erguendo-me também, espantado. Ouviu o quê? Ouviu uma voz que dizia que eu serei feliz? É boa. Você mesmo é que está dizendo. Ainda agora sou capaz de jurar que a voz era da fada, naturalmente as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente. E falam de dentro para fora. Esta, por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras da Escócia: tu serás rei, Maquibé. Tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo, é a mesma predição, pela mesma toada. Universal e eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Há de ser feliz, como merece, assim como mereceu esse diploma. Que ali está, que não é favor de ninguém. A distinção que tirou em todas as matérias é prova disso. Já lhe contei que ouvi da boca dos lentes, em particular, os maiores elogios. Demais, a felicidade não é só a glória, é também outra coisa. Ah! Você não confiou tudo ao velho José Dias. O pobre José Dias. Item 146 item Dom Casmurro. Está aí para um canto, é caju chupado, não vale nada, agora são os novos, os Escobares. Não lhe nego que é moço muito distinto, e trabalhador, e marido de truz, mas, enfim, velho também sabe amar. Mas que é? Que há de ser? Quem é que não sabe tudo? Aquela intimidade de vizinhos tinha de acabar nisto, que é verdadeiramente uma bênção do céu. Porque ela é um anjo, é um angíssimo.
Perdoe a cincada, Bentinho, foi um modo de acentuar a perfeição daquela moça. Cuidei o contrário, outrora. Confundi os modos de criança com expressões de caráter, e não vi que essa menina travessa e já de olhos pensativos era a flor caprichosa de um fruto sadio e doce. Por que é que não me contou também o que outros sabem, e cá em casa está mais que adivinhado e aprovado? Mamãe aprova deveras? Pois então. Temos falado sobre isto, e ela fez-me o favor de pedir a minha opinião. Pergunte-lhe o que é que eu lhe disse em termos claros e positivos, pergunte-lhe. Disse-lhe que não podia desejar melhor nora para si, boa, discreta, prendada, amiga da gente e uma dona de casa, que não lhe digo nada. Depois da morte da mãe, tomou conta de tudo. Pádua, agora que se aposentou, não faz mais que receber o ordenado e entregá-lo à filha. A filha é que distribui o dinheiro, para as contas, faz o rol das despesas, cuida de tudo, mantimento, roupa, luz, você já a viu o ano passado. E quanto a formosura você sabe, melhor que ninguém. Mas, deveras, mamãe consultou o senhor sobre o nosso casamento? Positivamente, não, fez-me o favor de perguntar se Capitu não daria uma boa esposa, eu é que, na resposta, falei em nora. Dei Glória não negou e até deu um ar de riso. Mamãe sempre que me escrevia, falava de Capitu. Você sabe que elas se dão muito, e por isso é que sua prima anda cada vez mais amuada. Talvez agora queise mais depressa. Prima Justina. Não sabe? São contos, naturalmente, mas enfim, o doutor João da Costa enviuvou há poucos meses, e dizem, não sei, o protonotário é que me contou, dizem que os dois andam meio inclinados a acabar com a viuvez, entre si, casando-se. Há de ver que não há nada, mas não é fora de propósito. Conquanto ela sempre achasse que o doutor era um feixe de ossos. Só se ela é um cemitério, comentou rindo, e logo sério, digo isto por gracejo. Não ouvi o resto. Ouvia só a voz da minha fada interior, que me repetia. Mas já então sem palavras, tu serás feliz, Bentinho. E a voz de Capitu me disse a mesma coisa, com termos diversos, e assim também a de Escobar. Os quais ambos me confirmaram a notícia de José Dias pela sua própria impressão. Enfim, minha mãe, algumas semanas depois, quando lhe fui pedir licença para casar, além do consentimento, deu-me igual profecia, salva. Redação própria de mãe, tu serás feliz, meu filho. KPITULOCI. No céu. Pois sejamos felizes de uma vez, antes que o leitor peque em si, morto de esperar, e vais parecer a outra parte, casemo-nos. Foi em 1865, uma tarde de março, por sinal chovia. Quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas, não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Foi grande fineza e não foi única. São Pedro, que tem as chaves do céu, abriu-nos as portas dele, fez-nos entrar, e depois de tocar-nos com o báculo, recitou alguns versículos da sua primeira epístola, as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Não seja o adorno delas o enfeite dos cabelos riçados ou as rendas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, e herdeiras convosco da graça da vida, e em seguida, fez sinal aos anjos, e eles entoaram um trecho do cântico, tão concertadamente, que desmentiram a hipótese do tenor italiano, se a execução fosse na terra. Mas era no céu. A música ia com o texto, como se houvessem nascido juntos. À maneira de uma ópera de Wagner. Depois, visitamos uma parte daquele lugar infinito.
Descansa que não farei discrição alguma, nem a língua humana. Possui formas idôneas para tanto. Ao cabo, pode ser que tudo fosse um sonho, nada mais natural a um ex-seminarista que ouvir por toda a parte latim e escritura. É verdade que Capitu, que não sabia escritura nem latim, decorou algumas palavras, como item 148 item Dom Casmurro. Estas, por exemplo, e sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado. Quanto às de São Pedro, disse-me no dia seguinte que estava por tudo, que eu era a única renda e o único enfeite que jamais poria em si. Ao que eu repliquei que a minha esposa teria sempre as mais finas rendas deste mundo. KPITULOCI. De casada. Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para outro. Mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. De quando em quando, tornávamos ao passado e divertíamo-nos em relembrar as nossas tristezas e calamidades, mas isso mesmo era um modo de não sairmos de nós. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados, os anos de adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos, e ríamos de José Dias que conspirou a nossa desunião, e acabou festejando o nosso consórcio. Uma ou outra vez, falávamos em descer, mas as manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol, e nós esperávamos um dia encoberto, que teimava em não vir. Não obstante, achei que Capitu estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai e de minha mãe, da falta de notícias nossas, disto e daquilo, a ponto que nos arrufamos um pouco. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim. Parece. Você há de ser sempre criança, disse ela fechando-me a cara entre as mãos e chegando muitos olhos aos meus. Então eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias. Não, Bentinho, digo isto porque é realmente assim, creio que eles podem estar desejosos de ver-nos e imaginar alguma doença, e confesso, pela minha parte, que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não, há de ser com tempo encoberto, redarguiu rindo. Machado de Assis item 149 item. Peguei-lhe no riso e na palavra, mas em paciência continuou, e descemos com o sol. A alegria com que pôs o seu chapéu de casada, e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais exteriores do novo estado. Não lhe bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores, precisava do resto do mundo, também. E quando eu me vi embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, senti a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Na rua, muitos voltavam a cabeça curiosos, outros paravam, alguns perguntavam, quem são, e um sabido explicava, este é o doutor Santiago, que casou há dias com aquela moça, de Capitolina, depois de uma longa paixão de crianças, moram na glória, as famílias residem em Matacavalos. E ambos os dois, é uma mocetona. KPITULOCI. A felicidade tem boa alma. Mocetona é vulgar, José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá de baixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas. Mais palavras que eram músicas verdadeiras, não as ponho aqui para ir poupando papel, mas foram deliciosas. Um dia, comparou-nos a aves criadas em 2 vãos de telhado contíguos. Imagina o resto, as aves emplumando as asas e subindo ao céu, e o céu agora mais largo para poder contê-las. Também. Nenhum de nós riu, ambos escutávamos comovidos e convencidos. Esquecendo tudo, desde a tarde de 1858. A felicidade tem boa alma.
Capitulociv. As pirâmides. José Dias dividia-se agora entre mim e minha mãe, alternando os jantares da glória com os almoços de matacavalos. Tudo corria bem. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perderá meu sogro, é verdade, e o tio Cosme estava por pouco. Mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas, e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para as minhas estreias no foro. Interveio com um advogado célebre para que me admitisse à sua banca, e arranjou-me algumas procurações, tudo espontaneamente. Demais, as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancha e Capitu continuavam depois de casadas a amizade da escola. Escobar e eu a do seminário. Eles moravam em Andaraí, aonde queriam que fossemos muitas vezes, e, não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos, ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco. Íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia compridamente, e só nos separávamos às 9, 10 e 11 horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de Andaraí e da glória, sinto que a vida e o resto não sejam tão rijos como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes, tinham uma filhinha. Em tempo ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro, não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me: homem, deixe lá. Deus os dará quando quiser, e se não der nenhum é que os quer para si, e melhor será que fiquem no céu. Uma criança, um filho é o complemento natural da vida. Virá, se for necessário. Não vinha. Capitu pediu em suas orações, eu mais de uma vez dava por mim a rezar e a pedi-lo. Já não era como em criança, agora pagava antecipadamente, como os aluguéis da casa. Capitulociv. Os braços. No mais, tudo corria bem. Capitu gostava de rir e divertir-se, e, nos primeiros tempos, quando íamos a passeios ou espetáculos, era como um pássaro que saísse da gaiola. Arranjava-se com graça e modéstia. Embora Machado de Assis item 151 item gostasse de joias, como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas nem caras, e um dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma, mas foi só por pouco tempo. A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a família ou com amigos, ou se não íamos a algum espetáculo ou serão particular, e estes eram raros, passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes, eu contava a Capitu a história da cidade, outras dava-lhe notícias de astronomia, notícias de amador que ela escutava atenta e curiosa, nem sempre tanto que não cochilasse um pouco. Não sabendo piano, aprendeu depois de casada, e depressa, e daí a pouco tocava nas casas de amizade. Na glória era uma das nossas recreações, também cantava, mas pouco e raro, por não ter voz, um dia chegou a entender que era melhor não cantar nada e cumpriu o alvitre. De dançar gostava, e enfeitava-se com amor. Quando ia a um baile, os braços os braços merecem um período. Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade, nem os seus, leitora, que eram então de menina, se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda no mármore donde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras.
pessoas, só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile, nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro. Não fui, e aqui tive o apoio de Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios, concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas, o contrário. Parece-me indecente. Não é? Mas não diga o motivo, hão de chamar-nos seminaristas. Capitu já me chamou assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a aprovação de Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos, mas cedeu depressa, e não foi ao baile, a outros foi, mas levou-os meio vestidos de escumilha ou não. Sei que nem cobria nem descobria inteiramente, como o sendal de Camões. Item 152 Item Dom Casmurro. KPITULOCVI. 10 libras esterlinas. Já disse que era poupada, ou fica dito agora, e não só de dinheiro mas também de coisas usadas, dessas que se guardam por tradição, por lembrança ou por saudade. Uns sapatos, por exemplo, uns sapatinhos rasos de fitas pretas que se cruzavam no peito do pé e princípio da perna, os últimos que usou antes de calçar botinas, trouxe-os para casa, e tirava-os de longe da gaveta da comoda, com outras velharias, dizendo-me que eram pedaços de criança. Minha mãe, que tinha o mesmo gênio, gostava de ouvir falar e fazer assim. Quanto às puras economias de dinheiro, direi um caso, e basta. Foi justamente por ocasião de uma lição de astronomia, à Praia da Glória. Sabes que alguma vez a fiz cochilar um pouco. Uma noite perdeu-se em fitar o mar, com tal força e concentração, que me deu ciúmes. Você não me ouve, Capitu. Eu ouço perfeitamente. O que é que eu dizia? Você falava de Sírio. Qual Sírio, Capitu? Há 20 minutos que eu falei de Sírio. Falava de Marte, emendou ela apressada. Realmente, era de Marte, mas é claro que só apanhar o som da palavra, não o sentido. Fiquei sério, e o ímpeto que me deu foi deixar a sala. Capitu, ao percebê-lo, fez-se a mais mimosa das criaturas, pegou-me na mão. Confessou-me que estivera contando, isto é, somando uns dinheiros para descobrir certa parcela que não achava. Tratava-se de uma conversão de papel em ouro. A princípio supus que era um recurso para desenfadar-me, mas daí a pouco estava eu mesmo calculando também, já então com papel e lápis sobre o joelho, e dava a diferença que ela buscava. Mas que libras são essas? Perguntei-lhe no fim. Capitu fitou-me rindo, e replicou que a culpa de romper o segredo era minha. Ergueu-se, foi ao quarto e voltou com 10 libras esterlinas, na mão. Eram as sobras do dinheiro que eu lhe dava mensalmente para as despesas. Tudo isto? Não é muito, 10 libras só, é o que a avarenta de sua mulher pôde arranjar, em alguns meses, concluiu fazendo tinir o ouro na mão. Quem foi o corretor? O seu amigo Escobar. Como é que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo. Ele esteve cá. Pouco antes de você chegar, eu não disse para que você não desconfiasse. Tive vontade de gastar o dobro do ouro em algum presente comemorativo, mas Capitu deteve-me. Ao contrário, consultou-me sobre o que havíamos de fazer daquelas libras. São suas, respondi. São nossas, emendou. Pois você guarde-as. No dia seguinte, fui ter com Escobar ao armazém, e ri-me do segredo de ambos. Escobar sorriu e disse-me que estava para ir ao meu escritório contar-me tudo. A cunhadinha continuava a dar este nome a Capitu. Tinha-lhe falado naquilo por ocasião de nossa última visita a Andaraí, e disse-lhe a razão do segredo.
Quando contei isto a Sanchinha, concluiu ele, ficou espantada, como é que Capitu pode economizar, agora que tudo está tão caro? Não sei. Filha, sei que arranjou 10 libras. Vê se ela aprende também. Não creio, Sanchinha não é gastadeira, mas também não é poupada. O que lhe dou chega, mas só chega. Eu, depois de alguns instantes de reflexão. Capitu é um anjo. Escobar concordou de cabeça, mas sem entusiasmo, como quem sentia não poder dizer o mesmo da mulher. Assim pensarias tu também, tão certo. É que as virtudes das pessoas próximas nos dão tal ou qual vaidade, orgulho ou consolação. Item 154. Item Dom Casmurro. KPITULOCVI. Ciúmes do mar. Se não fosse a astronomia, não descobriria eu tão cedo as 10 libras de Capitu, mas não é por isso que torno a ela, é para que não cuide que a vaidade de professor é que me fez padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar. Não, meu amigo. Venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. É sabido que as distrações de uma pessoa podem ser culpadas, metade culpadas. 1/3, 1/5, 1/10 de culpadas, pois que em matéria de culpa a graduação é infinita. A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Não é mister pecado efetivo e mortal, nem papel trocado, simples palavra, aceno, suspiro ou sinal ainda mais miúdo e leve. Um anônimo ou anônima que passe na esquina da rua faz com que metamos Sírio dentro de Marte, e tu sabes, leitor, a diferença que há de um a outro na distância e no tamanho, mas a astronomia tem dessas confusões. Foi isto que me fez empalidecer, calar e querer fugir da sala para voltar, Deus sabe quando, provavelmente, 10 minutos depois. 10 minutos depois, estaria eu outra vez na sala, ao piano ou à janela, continuando a lição interrompida. Marte está à distância de tão pouco tempo? Sim, tão pouco tempo, 10 minutos. Os meus ciúmes eram intensos, mas curtos, com pouco derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu, se era possível, ela ainda mais meiga, o ar mais brando, as noites mais claras, e Deus mais Deus. E não foram propriamente as 10 libras esterlinas que fizeram isto, nem o sentimento de economia que revelavam e que eu conhecia, mas as cautelas que Capitu empregou para o fim de descobrir-me um dia o cuidado de todos os dias. Escobar também se me fez mais pegado ao coração. As nossas visitas foram se tornando mais próximas, e as nossas conversações mais íntimas. Machado de Assis item 155 item. KPITULOCVI. Um filho. Pois nem tudo isso me matava a sede de um filho, um triste menino que fosse, amarelo e magro, mas um filho próprio da minha pessoa. Quando íamos a Andaraí e víamos a filha de Escobar e Sancha, familiarmente Capituzinha, por diferençá-la de minha mulher, visto que lhe deram o mesmo nome a Pia, ficávamos cheios de invejas. A pequena era graciosa e gorducha, faladeira e curiosa. Os pais, como os outros pais, contavam as travessuras e agudezas da menina, e nós, quando voltávamos à noite para Glória, vínhamos suspirando as nossas invejas, e pedindo mentalmente ao céu que nolas matassem. As invejas morreram, as esperanças nasceram, e não tardou o que viesse ao mundo fruto delas. Não era escasso nem feio, como eu já pedia, mas um rapagão robusto e lindo. A minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la, nunca tive igual. Nem creio que a possa haver idêntica, ou que de longe ou de perto se pareça com ela. Foi uma vertigem e uma loucura. Não cantava na rua por natural vergonha,
nem em casa para não afligir Capitu convalescente. Também não caía, porque há um Deus para os pais novos. Fora, vivia com o espírito no menino, em casa, com os olhos, a observá-lo, a mirá-lo, a perguntar-lhe donde vinha, e por que é que eu estava tão inteiramente nele, e várias outras tolices sem palavras, mais pensadas ou deliradas a cada instante. Talvez perdi algumas causas no foro por descuido. Capitu não era menos terna para ele e para mim. Dávamos as mãos um ao outro, e, quando não olhávamos para o nosso filho, conversávamos de nós, do nosso passado e do nosso futuro. As horas de maior encanto e mistério eram as de amamentação. Quando eu via o meu filho chupando o leite da mãe, e toda aquela união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não fora nada, mais que o nosso destino afirmou que seria, e a nossa constância e o nosso amor fizeram que chegasse a ser, ficava que não sei dizer nem digo. Positivamente não me lembra, e receio que o que dissesse me saísse escuro. Escusai minúcias. Assim que, não é preciso contar a dedicação de minha mãe e de Sancha, que também foi passar com Capitu os primeiros dias,